Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Odonto em Movimento da Faculdade Ibeco. Eu sou a doutora Priscila Branches e vim hoje, junto com o doutor Alê, trazer um convidado super especial, porque a Faculdade Ibeco está trazendo temas muito legais sobre odontologia e todas as nuances que essa área pode ter. Então, conta um pouco, Alê, o que a gente vai ter hoje. Olá, pessoal. Hoje, no Odonto em Movimento, a gente vai receber a doutora Silmara Papa Pellizzoni, que vai falar da área que mais cresceu dentro da odontologia, que é a harmonização orofacial. Mas vamos entender um pouquinho com ela como ela chegou na harmonização e qual foi a evolução da doutora Silmara. Doutora Silmara, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer à diretoria, por essa iniciativa desse podcast, ao nosso querido professor Fracino, que foi o meu professor na BUCO, e a doutora Priscila, que eu vim conhecê-la hoje, mas já adorei conversar com ela. Então, é muito bom. E eu estou muito feliz por fazer parte desse contexto da ROF, que é essa evolução tão grande que veio trazer para a odontologia. Sim. E como é que foi, assim, a sua trajetória, A gente sabe que você tem 5 especializações. E aí, por que a ROF? De onde que começou a ROF, A ROF, pessoal, harmonização orofacial, tá? E aí eu quero saber, porque deu para ver que todas as suas especializações estão ligadas, Sim. Mas de onde que você viu a necessidade da ROF, a vontade de fazer? Então, foi assim, gente. Eu vou fazer 39 anos, de formada. Sempre gostei muito de estudar e, assim, correr atrás do que era a necessidade do meu paciente. A ROF, são vários procedimentos, ligados tanto à saúde da estética, ligada à saúde e função. E o que aconteceu durante tudo isso? A ROF em si começou em 2000, muito tempo atrás. E só existiam preenchedores e toxina botulínica. Tá? Foi daí que tudo começou. Então, existiam vários professores visionários, eu falo isso, hoje tem alguns que já até faleceram, mas eles começaram a observar, e a gente também, eu comecei a observar na minha trajetória, que não bastava só você dar um sorriso bonito para o paciente, que precisava harmonizar esse sorriso com a face, E aí eu entrei nesse contexto em 2009, porque eu coordenava a ortodontia, junto com o professor Alael de Paivalino da USP e a professora doutora Ana Maria Maltagliati, que já faleceram. E nós começamos a ver, comecei a ver que, eu terminava um tratamento ortodôntico, às vezes limítrofe com uma cirurgia ortognática, mas meu paciente não queria fazer cirurgia ortognática e a gente compensava. Então, num classe 2, o que acontecia? Faltava o mento. Você deixava uma oclusão funcional em classe 1, bonitinho, mas faltava mento. No classe 3, faltava maxila. Faltava maxila, faltava projeção de lábio superior, aquele nariz que cai. E eu falei assim, gente, precisamos fazer alguma coisa. E, na época, não era assim tão grandioso o que nós temos hoje com a estética, o que o paciente nos pede. E aí eu fui buscar a harmonização por isso e principalmente pela disfunção temporomandibular, em busca da toxina botulínica. Porque a gente encontrava muitos pacientes que você fazia todo o tratamento preventivo e mesmo assim você não conseguia deixá-lo que ele fraturasse dentes, que tivesse muitas cefaleias tensionais, foi mais pelas cefaleias tensionais, pelos trigger points, da cervical para a cabeça, que davam as dores de cabeça, principalmente final de dia, muito grande, que a toxina ajuda muito nessa parte, como coadjuvante. Então, e hoje a gente sabe, você aplica a toxina botulínica, às vezes, a quase 190 unidades, em que você pega toda a parte de masseter, temporal, cervical, occipital, suboccipital, e daí 6 meses, quando você vai aplicar de novo nesse paciente, fazendo todo o tratamento de DTM, placa, psicologia e tudo mais, fisioterapia, você acaba aplicando metade da toxina botulínica. Então, ela é excelente como coadjuvante. Então, foi daí que partiu a harmonização.
funcional. Só que aí nós começamos a ver que, conforme a gente aplicava, que precisava aplicar no frontal, você tinha uma melhora da face. Porque com o envelhecimento, a gente tem o quê? Uma hipertrofia de todos os músculos da face, né? Os músculos da mímica. E aí você pode ver que com o envelhecimento a pessoa começa a ficar com uma cara ranzinza, né? Que a gente fala de brava. Às vezes a senhorinha é tão simpática, mas você olha para ela, né? Porque começa a hipertrofiar esses músculos. E a toxina dava uma suavidade, suavizava. A gente foi em busca para DTM, só que começamos a ver que você também ganhava-se na estética. Então, tudo começou daí o negócio. E o que era mais importante ainda, que hoje, Alexandre, depois da bucomaxilo, né, que a gente foi buscar para melhorar a ROF, esse foi meu intuito maior, é que assim, hoje eu recebo pacientes que nós operamos há 15, 20 anos atrás, né? Que eu não era buco, não era eu que tinha operado, mas hoje meu paciente chega no meu consultório e ele reclama do quê? Dessa concavidade, quando você faz avanço de mento, e aqui do ângulo de mandíbula, né? E até ontem eu recebi no consultório, foi até interessante isso, que casou hoje com o podcast. Não é minha paciente, não fomos nós que planejamos, né? Ela fez uma cirurgia, isso há 15 anos atrás, de avanço de mandíbula. E ela chegou para mim falando assim, doutora, eu vim aqui porque eu voltei no meu cirurgião de bucomaxilo que me operou. Só que ele falou para mim que era da minha cabeça. Que imagina, que estava lindo, maravilhoso, mas eu não me sinto bem. Porque eu não quero essa concavidade que evidencia, né? Eu não quero aqui essa reabsorção. O que a gente pode fazer? Então, você ter o que você falar para o paciente, nossa, não é da sua cabeça, né? Se você está se incomodando, hoje nós temos muita coisa. Eu posso começar com ácido hialurônico de alta reticulação, em que eu vou melhorar esse contorno mandibular. E, se você gostar, temos os implantes faciais, que eu posso substituir o ácido hialurônico. Então, foi daí. Então, isso, Priscila, para mim, é como se me desse muita vida, sabe? Apesar de todos esses anos, a odontologia melhorou demais. E a ROF contribuiu para tudo isso. E se eu for falar aqui, eu posso falar da implantodontia, eu posso falar até das exodontias, né? Que hoje a gente usa o PRF, e a gente melhorou muito o PRF com a ROF, que a gente usa muitas membranas para feridas, a gente usa muito fatores de crescimento naturais, que melhoram muito a textura da pele, e a gente veio conhecer melhor nossa tábua de trabalho, né? Que é a pele, o SMAS, camada subcutânea. Então, isso engrandece demais todos os nossos tratamentos. Então, eu falo que a harmonização orofacial, ela é uma especialidade complementar. Ela está presente em todas as nossas especialidades da odontologia. E, assim, você tem que ter conhecimento dela, em todas as especialidades. Se você não quer fazer uma especialização em si, né, que é muita coisa, mas você tem que ter o conhecimento e ter um parceiro junto com você, porque ela está dentro de todas, ela está dentro da dentística, ela está dentro da implantodontia, ela está dentro da bucomaxilo, ela está dentro da prótese, né? Que a gente fazia os protocolos. No protocolo a gente já criava, né? Eu quero uma gengiva maior aqui para levantar um pouco o nariz da minha paciente, eu quero volumizar aqui, né, com a resina, que hoje a gente pode fazer até com os implantes faciais, né? Então é tudo maravilhoso. Uhum. Legal. E Priscila, a gente vendo essa história tão longa, né, tão coesa, a gente percebe que o paciente hoje ele tem uma exigência, né, diferente do que se tinha há 30, 20, 10 anos atrás. E essa exigência do paciente também acaba passando pela parte estética, né? É inegável isso. Mas como que você lida com essa expectativa do paciente? Porque muitas vezes ele chega com uma expectativa de que ele vai fazer algum tratamento ou alguns tratamentos de harmonização em conjunto
ou não com cirurgias, com reimplantes. E você falou, eu quero uma gengiva maior, mas o que o paciente quer? E como que a gente se lida com a expectativa? Porque às vezes é difícil lidar com uma expectativa que ele acha que vai melhorar a vida inteira dele, e não é bem assim, né? A parte psicológica, como você enxerga isso? Então, quem mexe com a harmonização tem que ter sensibilidade, tá? E tem que saber ouvir o paciente. Então, é aquela anamnese que vai te dar o feeling do que ele está precisando. Primeira coisa que você tem que perguntar, o que é que está te incomodando mais, tá? E aí, sim, você dá o seu plano de tratamento. Isso é a primeira consulta, tá? Que você deve falar. E você deve falar, realmente é verdade. E muitas vezes a gente tem que baixar a expectativa do paciente. Muitas vezes ele chega com uma foto para a gente. Eu quero desse jeito. E isso não condiz à face dele, né? E aí nós temos um problema do visagismo. Eu enxergo uma coisa, meu paciente está enxergando uma outra coisa, né? Então, você tem que, sim, baixar a expectativa, dar o feeling e botar o seu plano de tratamento. Então, a primeira coisa que eles chegam, Fracino, para mim, falar assim, nossa, eu estou aqui com uma papada, um exemplo, né? Mas a pele está muito flácida. Ai, mas eu quero já fazer um fio para levantar e esticar isso daqui. É a primeira coisa que eu quero fazer. Aí você vai olhar, e a gente recebe hoje muito paciente bariátrico, né? Que a pele é uma elasticidade enorme. E aí eu falo assim, gente, né? Penso comigo, não posso colocar um fio aqui agora, não posso nem fazer uma cirurgia estética, porque eu preciso preparar essa pele, eu preciso melhorar ela, porque senão nem as garras do meu fio, que fica entre a camada subcutânea e o SMAS, para que eu tenha o lifting, né? Vamos pensar aqui no pescoço, né? Eu vou fazer o lifting, então a gente ancora aqui no mastoide, mas eu preciso ter camada subcutânea com ligamentos, né? Não verdadeiros íntegros, porque ela está uma manteiga, não posso colocar um fio numa manteiga, né? E aí entra os bioestimuladores. Então você tem que falar, não vou poder fazer seu lifting agora. Primeiro eu vou ter que colocar bioestimuladores, eu preciso tratar essa pele, eu preciso hidratar. A pele, mais de 60% é água. Então, eu preciso entumecer de água para que o meu procedimento ganhe. E aí eu vou colocar um bioestimulador. Mas esse paciente está com deficiência de várias coisas, né? Tem deficiência de vitamina D, tem deficiência de vitamina C, não toma MK7, não toma um monte de nutracêuticos, que às vezes é necessário, porque a gente vai envelhecendo e a nossa célula não faz mais mitose como fazia antigamente. Então, não adianta eu colocar um bioestimulador também lá e não tratar dessa outra parte. Então, eu preciso tratar dentro e por fora. Senão, ele vai falar assim, eu gastei tanto isso, não me aconteceu nada. Só que isso leva tempo. Eu não vou fazer isso de uma hora para outra. Eu tenho que botar um bioestimulador. Se for muito flácido, daí 3 meses eu preciso estimular de novo, até que eu tenha, firmeza na pele. Aí sim eu posso fazer um lifting. E a mesma coisa acontece com cirurgia também. A gente vai fazer uma cirurgia numa pele toda flácida desse jeito, e vocês podem observar pacientes nossos, né, que faz cirurgia plástica, e daí 5 anos está despencando tudo de novo. E hoje nós estamos percebendo, né, para você ver que é a evolução de tudo isso, né, que a gente tem que dar atenção às camadas profundas. E eu tenho visto, né, médicos, né, cirurgiões plásticos que a gente segue, grandes cirurgiões, já falando sobre isso. Primeiro vamos estruturar a camada profunda, para depois eu fazer a cirurgia plástica, né? E aí, com os implantes faciais, que é uma coisa antiga, mas que a gente trouxe de novo com um novo contexto. Então, vamos pensar, eu tenho aqui meu zigomático, né? Com o envelhecimento, isso vai reabsorvendo tudo. Então, eu tenho o derretimento de toda a camada subcutânea, eu tenho a minha pele sem fibras colágenas, todas desorganizadas, e tenho perda óssea. E isso aqui faz isso, certo? E aí, isso é o envelhecimento. O meu globo ocular começa a aumentar. E aí, eu vou fazer uma cirurgia plástica sem pensar nos planos profundos. Sem pensar na minha pele também, reestruturar. Aí, eu estico tudo,
certo? Mas quem que dá suporte a isso? Estruturação da camada subcutânea, estruturação do ismás, derme e epiderme. E osso para sustentar. Então, ou seja, o que nós estamos pensando hoje? Será que não é mais interessante eu colocar um implantezinho de maxila e depois eu puxar a pele? Então, como que você passa isso para o paciente? Porque hoje o paciente, essas limitações, né? A gente sabe que existe uma questão psicológica, uma questão de distorção de imagem, uma questão tóxica das redes sociais, uma questão de que as técnicas, por mais bem delimitadas e que elas evoluíram muito, que é uma coisa que eu sei que a Pri vai falar daqui a pouquinho, mas existem não só as expectativas do paciente, que você comentou, as limitações e como explicar para ele o que ele precisa realmente, porque ele quer muitas coisas, né? E a gente vive hoje numa era que o paciente não sabe exatamente o que ele precisa. Ele chega um paciente cheio de problemas, ele às vezes não sabe. E a doutora Silmara, ela se formou, ela falou pra gente agora, já tem 39 anos, uma história muito bonita. E quando a gente começou, né, lá atrás, eu também tenho já aí pelo menos 15 anos de formado, a gente estava sentado, o paciente vinha com um problema, sinto dor aqui, sente dor ali, você trata a dor, trata o que ele precisa e se limitava aí. Mas hoje o paciente não sabe o que ele precisa. E como você passa para ele, você precisa disso, mas talvez tudo isso que você quer não é o ideal. Eu tento mostrar para ele mesmo, assim, né? Vamos pegar o exemplo aqui da pele flácida, de falta de parte óssea e tudo mais. Então, eu tento realmente explicar para ele, mostrar mesmo, né? Primeira coisa, a gente faz várias fotos do paciente. Eu gosto de fazer isso antes até da primeira consulta. E aí, a gente monta isso para ele. Então, eu explico um pouquinho da derme, da epiderme, camada subcutânea, da parte óssea, o que acontece com o envelhecimento, para ele poder que é um processo natural, que a gente não pode negar também. Natural. Né? É a mesma coisa assim, eu não vou ter uma cara de 20 anos. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para o paciente. Só que eu posso ter, que agora eu já sou uma idosa, né? Tenho mais de 60. Então, só que eu posso ter um envelhecimento sustentável. Eu posso ter energia, eu posso ter brilho nos meus olhos, eu posso ter vida, né? Para colher tudo isso. Então, eu tento explicar tudo isso, né? E a gente usa muito fotos, vídeos. Como a gente trata muito paciente, né? A gente tem muito antes e depois. Agora mesmo, na faculdade, que a gente estava lá com a nossa clínica, veio uma paciente que fez um bioestimulador bariátrica, um bioestimulador há 2 meses, e ela já queria resultado. Então, a gente já pega pacientes já tratados para mostrar o que pode evoluir. Mas a gente tem um problema muito grande de pacientes que vêm já com problemas psicológicos, né? E, geralmente, está passando por uma fase difícil. Tá? A gente atende muitas pessoas com depressão, muitas pessoas. Hoje tinha uma mesmo lá na faculdade, né? Aquela cara travada, né? E aí ela chegou lá, eu até vi, né? Eu falei assim, gente, a pele está precisando disso, tudo está precisando de muita coisa, mas a gente precisa aumentar um pouquinho a autoestima dela e dar leveza à pele dela. Então, eu falei assim para ela, olha... E ela explicou, né? Estou saindo de uma depressão e eles acham que nós vamos dar solução para a depressão também, entendeu? Sim. A importância que se dá para a saúde mental não se dava há 10, 20 anos atrás. E a Hoff acaba tocando nisso de forma leve, né? Toca. E aí eu falei assim para ela, olha, você precisa de muitas outras coisas, mas o que nós vamos fazer em você hoje é uma toxina botulínica. Porque aí eu vou dar leveza à sua pele. Tem um artigo muito legal, chama Toxina Depressão. Você já leu, né, Pri? Já leu, Francino? Sim. É maravilhoso. Em que eles compararam pacientes com depressão e pacientes sem depressão, em que eles aplicaram soro, né, em um grupo de pessoas e aplicaram a toxina botulínica. Né? E a gente sabe que a toxina, que hoje a gente usa até em dor neuropática, né, que ela age, né, diminuindo os mediadores químicos da dor. Então, só que
o que eles acharam? Que quando eles aplicavam aqui na região do corrugador, né, do prócer e do corrugador, que é o que dá aquela expressão de ranzinza, né, da pessoa que vai ficando com a idade, aquelas pessoas que eles tinham aplicado diminuiu a depressão, né? Por que aconteceu isso? Será que foi o efeito da toxina lá na área da dor? Ou ela levantar de manhã, se olhar no espelho, se ver melhor? E a gente encontra muito isso, Francino. Isso é o encanto da harmonização. Então, a gente pode até definir a ROF como uma reabilitação. É né? uma reabilitação, que é com até certeza. isso que a doutora está falando, né? Da gente pensar com as outras especialidades, que ela é complementar. Todas Exatamente. as especialidades se complementam, Isso. né? E às vezes a gente fecha muito, é só reabilitação de oclusão, é prótese, é Não, dentista. é. Mas não, as especialidades fazem uma reabilitação Exatamente. do paciente, né? E o paciente inclui a saúde mental dele, né? E a Exatamente. ROF, eu vejo essa evolução mesmo, que no início, assim, começou a bombar mais, era tudo do mesmo jeito, né? Hoje a gente já pega essa parte de envelhecimento, um negócio mais natural, né? Então, acho que você concorda, né, que a gente vai fazer uma reabilitação desse paciente, né? E isso que você estava falando sobre ouvir o paciente, mas também mostrar, eu acho que é muito importante. Na faculdade, no curso de especialização em ROF, a gente consegue ver muito isso, né? Muito. Eu acho muito legal que a abordagem começa nas coisas que tem que começar primeiro, né? Mas sempre colocando que o paciente é a peça fundamental, Exatamente. né? Você acha, assim, que essa parte de mudar o pensamento que a gente tem faz parte também da evolução? Ou que seria já uma coisa que aconteceria? Ou que realmente os profissionais que estão hoje que conseguem fazer essa evolução da ROF? Não, eu acho que tem que... Você está falando dos profissionais em si, de Isso, odontologia? dessa visão da ROF, né? Eu acho Tanto que de quem é o profissional já tem que abrir a cabeça dele, entendeu? Tem que mudar, sim. Tem que mudar. O Francino me acompanhou muito, né, nisso. E a gente sofreu demais. E o Francino, ele me acompanhou o sofrimento que eu sentia. Porque a gente tinha muito conhecimento, porque a gente estudou muito sobre isso e a gente queria desbancar um pouco aquele tradicionalismo, né, dos tratamentos antigos e a gente sentia uma certa resistência, né? Então, todos nós tivemos muita resistência e a gente não pensa que a gente não sofreu, não. A gente sofreu muito. Tenho certeza. Não foi pouco, não. Mas isso levou a uma evolução muito grande da especialidade. Então, o profissional tem que, sim, mudar a cabeça. E é grandioso porque você abre um leque enorme no seu consultório. E com isso vem o benefício financeiro. Não tem como, né? Porque hoje, como o Francino falou, né? Hoje o nosso paciente é muito exigente, muito exigente. E eu tenho mais um caso muito legal. É pena que a gente não pode pôr imagens, né? Se não dava para pôr as imagens. A gente pode até pensar no a gente bota no Mas nem todo mundo que Instagram, assiste é profissão da saúde, então vamos segurar as imagens. Então, não, porque assim, ó, vamos pensar que é o que mais eu recebo, né? Pacientes com esses problemas. Vamos pensar numa mordida cruzada que era funcional, virou esquelética, certo? Onde eu tenho um crescimento de ramo maior desse lado, um encurtamento desse outro, diferentes ângulos, né? Um ângulo mais definido do lado da mordida cruzada, um ângulo menos definido do lado da não mordida cruzada. E a gente sabe que o paciente mastiga mais do lado da mordida cruzada. Então, eu tenho um masseter mais volumoso de um lado e um menos volumoso do outro. E é um paciente de cirurgia ortognática. Olha só, vou para a cirurgia ortognática, vou levar isso aqui para cá, cortar mais desse lado do que desse, regularizei a função, a oclusão, terminei minha cirurgia ortognática. 6 meses depois que eu terminei a cirurgia, porque a gente fica falando, não, vai melhorar, gente, vai melhorar, vai melhorar. Aí, 6 meses depois, o paciente chega para você, que hoje é assim, antigamente é assim, nossa, vou curar, tá ótimo, estou mastigando bem. Hoje, não. Ele chega para mim e fala assim, Silmara, eu tô com assimetria ainda. Eu tô vendo, esse lado aqui tá mais gordo que esse. Meu ângulo não tá igual, não tô definição aqui de mandíbula. E aí você fala o quê? É da sua cabeça? Não, tá ótimo. Tudo que nós fizemos tá ótimo. Que era o que a gente fazia. Não tinha o que fazer. Vou reoperar o paciente, fazer o quê?
Ainda o que a gente fazia mais ou menos, né? Que desgastava mais o ângulo de um lado, que era o que a gente tinha, né? E hoje não. Hoje a gente fala assim, ó, função está determinada. Agora nós vamos partir para outra coisa. Então, nós vamos aplicar toxina no masseter para diminuir esse masseter, né? Eu vou começar a mastigar melhor e vou arrumar o seu ângulo de mandíbula, né? Essa então, exigência, ela uma até nos exigência pacientes de trauma, né? O sujeito tinha um acidente motociclístico, ele melhorou, tá fechando e abrindo a boca, tá bom. E hoje ele eu estava até conversando isso com a doutora, que até no trauma, e eu até falei, a minha formação já foi pensada nisso. Isso né? ótimo. E a gente pensa, a bucomaxilo de 20 anos atrás, não pensava. Não. Eu pego paciente de trauma, eu vou pensar na estética que a gente estava falando. É o paciente. Então, eu não tô ali para resolver problema, eu tô ali para ajudar o meu paciente. Exatamente, que nem fratura, né, que a gente estava comentando, né, Pri? Fraturei aqui o zigomático. Antigamente, nossa, eu vou colocar aqui, comunitiva, vou colocar aqui uma placa, e tá. Hoje não. Hoje o que a gente faz? Gente, vamos contornar essa placa, dar uma convexidade e para o que tenha volume. paciente não quer saber se você colocou a placa direitinha, assim, se foi perfil, assim. Ele quer saber como que ele vai ficar depois, assim, né? Por que aqui é maior que aqui? A gente está cansado de colocar ácido hialurônico de alta reticulação em traumatizados, né? Aumentando a maxila aqui, o zigomático, o malar de um lado para ficar... Só que o ácido hialurônico, ele reabsorve, né? E, assim, hoje, né? O que é mais buscado pelos pacientes na harmonização? Primeira coisa que ele fala, eu quero isso. O que mais vem, assim? O mais é isso, ó. Bigode chinês. Sulco nasolabial, bigode chinês, sorriso triste, né? Que vai acontecendo. E isso é o que mais procura, gente. É o que o paciente chega... Eu não gosto disso. Tem super a ver com o envelhecimento. E olha só, quando a gente começou, né, a fazer... Por isso que muda tanto a coisa, né? Se colocava muito ácido hialurônico, muito. Tanto é que... Você vê aberrações, né? Que hoje está se tirando tudo. É aquele efeito do pillow face que chamam, quando colocam muito, né? Que ficava aquelas cai, bolas assim, enormes. Né? E você vê muito isso ainda. E às vezes a pele não está estruturada e o ácido hialurônico migra para baixo, né? E já falando do ácido hialurônico, ele evoluiu junto com a ROF, muito. Né? Junto com as especialidades. Mas conta um pouquinho da história para quem está chegando agora na odontologia, por exemplo. A gente tem muitos recém-formados e formandos, estudantes que acompanham o nosso podcast, acompanham a gente nas redes sociais, né, Pri? Então, conta um pouquinho da história da ROF mesmo, que você falou 2009, algumas datas. A evolução de tudo, né? Até dos materiais, né? E como aplicar, né? Eu acho bem legal. Quando a gente começou, nós não tínhamos abertura das empresas, porque as empresas só vendiam para médicos. Então, essa era uma das dificuldades, né? E aí, nós tivemos uma grande empresa que abriu para a odontologia, acho que foi uma das primeiras, né? Que é a Renove, que hoje virou uma imensidão, né? E que nós tínhamos só 2 tipos de ácido hialurônico. Só o lift e o fio, tá? Não tínhamos outras coisas. E toda essa tecnologia foi evoluindo, né? Vamos pegar como exemplo aqui o ácido hialurônico e que depois vem as tecnologias dos aparelhos também. Então, hoje não. Hoje a gente tem ácidos hialurônicos de várias reticulações, né? Então, eu vou reestruturar o paciente, eu vou usar para reestruturar, tipo, devolver parte óssea perdida, né? Com alta reticulação, média, baixa. E aí começou -se a colocar muito ácido hialurônico, né? Nossa, eu quero um malar, quero um lábio enorme, né? Passamos por essa parte e a gente ia nos congressos e fala assim, gente do céu, o que está acontecendo? Principalmente quem não estava ligado à ROF, chegava num congresso desse e falava assim, meu marido, né? Meu marido me acompanha, ele não é dentista, mas ele vai em todos os congressos comigo. Ele falava assim, bem, o que está acontecendo, né? E aí nós tivemos que passar por isso. Porque quando chegaram os bioestimuladores, né, que a gente utilizava até hoje, junto com o ácido hialurônico, o que a gente fazia? Nossa, isso vai tirar a flacidez. Aplicava, chegava até aqui, né? E aí começamos a deixar os pacientes, né, ou mesmo os profissionais que a gente testa na gente também, tudo bolacha. E hoje a gente entendeu e os bioestimuladores, nós temos ele quanto a 5 anos, recente,
que nós só podemos aplicar bioestimulador dos ligamentos verdadeiros para trás. Aqui não. A gente tem 2 estruturas diferentes, né? Aqui dá lifting e aqui volumiza, né? Então mudaram-se as técnicas. E o ácido hialurônico também mudaram-se as técnicas. Por quê? Antes a gente aplicava, mas não sabia bem o que estava fazendo. Hoje a gente entende demais. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele age como polia. Eu posso reorganizar a musculatura do meu paciente. Exemplo. Vamos dizer, eu tenho aqui meu zigomático menor, meu zigomático maior, que dá meu lifting, certo? Se eu colocar o ácido hialurônico embaixo do músculo, justa ósseo, o que eu vou fazer com esse músculo, Pri? Eu não vou esticar ele. O que vai fazer com ele? Lifting. Eu ativo a musculatura. Como se eu desse uma tonicidade nele. Né? Agora, vamos pegar aqui o sorrisinho triste. Tá? Eu tenho aqui o abaixador do ângulo da boca, não tenho? Se eu colocar embaixo desse abaixador do ângulo da boca, o que vai acontecer com o meu ângulo da boca? Se eu vou ativar a polia, vai baixar mais ainda. Então, aqui eu tenho que aplicar em cima do músculo. Eu inativo ele. Entendeu? Aí, meu sorrisinho fica melhor. Entendeu como é que está funcionando? Então, hoje a gente usa o mínimo de ácido hialurônico, porque hoje a gente tem tipos de se aplicar. Por exemplo, esse eu vou aplicar justa ósseo, tem que ser um mais reticulado. Esse que eu vou aplicar em cima do músculo, eu estou mais superficial. Tem que ser menos reticulado. E isso é muito recente, né? Muito que você falou recente, 5 anos, pensando em saúde baseada em evidências, recente, né? Todo isso que nós começamos a entender. Só que tem uma evolução, né? Você precisa errar, ter a mente aberta, né? E assim, o que é interessante na ROF, tipo, a gente tem um grande congresso agora que está vindo nesse final desse mês e nós vamos estar lá presente, palestrando 3 dias e tudo mais. E a gente, que nem eu já tirei a semana inteira, porque a gente senta na cadeira e fica vendo o que cada professor vai falar. Você vai até palestrar, mas cada professor vai falar. E que é interessante que uma coisa que eu não vi em nenhum congresso, né, das outras especialidades, né? E esse congresso é imenso, já tem mais de 8.000 inscritos, né? E o que foi feito? Olha só que coisa mais interessante. Foi em outubro do ano passado, todos os professores que foram falar, nós nos reunimos lá no The Royal, em Campinas. Nós fizemos toda a programação. O que um ia falar, o que outro ia falar, entendeu? Todo um movimento foi feito isso para que a gente possa crescer ainda mais, porque não dá tempo de se estudar tudo. Então, um está estudando uma coisa, outro está fazendo outra, outro está fazendo um outro desenvolvimento, e a gente chega lá e faz tudo isso. E isso faz crescer, né? Crescer demais. E isso a gente ter esse crescimento tão grande que está sendo na ROF. E aí vamos... o que todo mundo gosta de assistir são as polêmicas, né? O que você não faz? Se o paciente chegar para você, eu quero isso, você fala, não, amigo, não vai ser comigo. Eu faço muito disso. Tipo assim, vamos dizer... a Pri. Ela tem um rosto gente, delicado, vai me botar de não é tão grande. Ela chega assim... Vamos pegar um artista famoso. Pode ser com um lábio gigante para mim. E fala assim, eu quero esse lábio. Aí eu falo assim, Pri do céu, não vai ficar bem. Você, não, mas eu quero esse lábio. Falei, não dá. Não é comigo que você vai fazer, porque nós vamos ter que fazer e depois jogar hialuronidase para tirar. Que é o que acontece muito, né? Sim. Vale. Não, é exatamente isso, né? Se a gente pensar, né? Eu falei, pegar um artista famoso, pegar... A harmonização, ela passa desde... Se a gente lembrar o Ronaldo Fenômeno, ele tinha os dentinhos separados, né? E era a marca dele, né? E aí foi feita N correções... de uma correção dentária mesmo, que mudou a face dele. Quando a gente olha depois na Copa de 2002, ele já não tinha aquela separação, né? E era um outro rosto mesmo, né? Era esquisito, né? Ficava até estranho, né? É que nem o Ronaldinho Gaúcho. Lembra do Ronaldinho Gaúcho? Aquilo foi uma transformação enorme, né?
Aquele meu bonequinho já nem condiz mais com o Ronaldinho Gaúcho, lembra? E, doutora, que técnica, assim, que você vê como promissora? Assim, o que tem de inovação ou uma técnica que está começando agora? Porque a ROF está indo muito rápido, né? Muito rápido. A gente rápido. pensar nisso, né? Depois de 5 anos, é muito pouco tempo para uma ciência, né? Eu acho assim, além dos bioestimuladores, que estão evoluindo demais, mas demais mesmo, né? Até chegou agora da Espanha para a gente, consegui comprar para a faculdade para a gente começar a testar bioestimuladores específicos para o frontal, né? Para a área dos olhos, porque eu não posso botar um radiesse no frontal, é perigoso, eu preciso fazer hidrossecção e tudo mais. Então, os bioestimuladores mais daqui para baixo. Então, hoje a gente tem esse bioestimulador. Tem também o polidelático, eles mudaram um pouquinho o polilático, que era o Sculptra, né? Que hoje a gente pode fazer a área dos olhos e tudo mais. Eu acho que isso está alavancando. E assim, regenerativa. Hoje, a ROF é naturalidade e regeneração. Então, vamos pensar, eu coloco o ácido hialurônico. Beleza, eu fico bonita. Só que, daí 6 meses, ele reabsorveu. O que vai ficar ali? Um buraco. E vai me dar mais flacidez, certo? Se eu colocar um bioestimulador, que hoje nós temos os bioestimuladores híbridos. Eu tenho ácido hialurônico misturado com hidroxiapatita. Então, ou seja, eu coloquei o bioestimulador híbrido. O que vai acontecer? Esse ácido hialurônico vai reabsorvendo, não vai? Só que eu não tenho as partículas de hidroxiapatita que vai fazer formar colágeno. Então, eu não vou ter mais o buraco. Entendeu? Então, isso eu acho que evoluiu bastante. Tecnologia. Né? Hoje eu tenho, que nem amanhã que eu estava falando, que nós temos uma clínica enorme de laser Lavian, que é o laser de túlio, que a gente trata epiderme. Tá? E aí eu tenho microfocado. O que é o ultrassom microfocado? Né? Já ouviu falar nisso? Já. Muito interessante. Microcoagulação no SMAS, ponteira profunda, média e superficial, em que eu faço microcoagulações, eu faço aqui, na pele. Então, tecnologia está vindo com tudo, os novos lasers de CO2, maravilhosos. E tudo isso junto com ativos, né? E agora que eu vou até apresentar no congresso a hidroxiapatita nano, porque até então a gente tinha hidroxiapatita injetável, né? Só que agora eu posso injetar na camada subcutânea, né, com a cânula, estímulos adipócitos, onde tem as células tronco-mesenquimais, que se diferenciam em endoteliais e otimizam os fibroblastos. Só que junto com ela eu boto a hidroxiapatita nano, que vai ser absorvida e vai tratar epiderme e derme. Então, é evolução. Tecnologia com ativos. Legal. Não, a minha função aqui, né, a minha função da Pri é te colocar na parede. Pode colocar. E a minha visão, a minha dificuldade, às vezes, de enxergar, acho que a ROF em si, né, como... porque a gente está falando de pacientes saudáveis que você está tratando. Paciente asa 1, paciente que está tendo sua vida normal. E para o paciente doente, para o paciente oncológico, para o paciente da bariátrica, para o paciente... a gente falou da saúde mental, mas para o paciente que teve, por exemplo, um tumor em cabeça e pescoço. A ROF tem visto esses pacientes de UTI, paciente politrauma, paciente queimado, paciente com Steven Johnson, com as farmacodermias. A ROF tem visto esses pacientes também? Sim, são pacientes mais difíceis de se tratar, tá? No meu consultório eu tenho... Aqui na faculdade já é mais difícil, mas no meu paciente eu tenho, sim, mulheres que passaram por câncer de mama, né? Câncer de tireoide. E a gente sabe que o tratamento do câncer é muita oxidação. Que uma das coisas que faz a gente envelhecer, né, é a oxidação. E tem que ser. Para matar a célula, eu preciso de oxidar aquilo lá e vai pegar uma grande parte. Só que são pacientes, Fracino, que eu não posso fazer qualquer coisa neles. Era aí que eu queria tocar, né? Só que eu posso fazer... posso tratar da pele, posso deixar uma pele mais saudável, né? Posso dar vida. E sabe que nesses pacientes, o pouco que você faz
já dá levanta, um né, up, paciente. porque ele chega com aquilo lá, né? Quem faz pelo câncer de mama, que pega toda essa área aqui, envelhece demais a pessoa. Então, existe sim. E assim, o pouquinho que você faz já dá, sabe, já muda o psicológico da pessoa. Então, existe sim. Que nem doenças sistêmicas autoimunes, é muito difícil. Né? Não é qualquer coisa que você pode injetar, mas você pode trabalhar. Eu acho que a função do curso de especialização, dos especialistas da ROF, hoje é colocar os limites, né? Sim. Aqui a gente tem que ir, esse paciente precisa, esse paciente não precisa, esse paciente pode ou não, quando é contraindicado um tratamento. E eu quero chamar a atenção para o profissional, ele tem que ter essa sensibilidade e não pensar muito só no financeiro, entendeu? Porque a gente vê muita coisa sendo empurrada para o paciente que não é indicação pelo financeiro. A gente vê muito isso nas lentes de contato, né, gente? Muito. Eu tenho muitos pacientes que eu tratei lá atrás e hoje são todos adultos e chega que aqueles dentes que não tem uma restauração na boca querem desgastar e colocar lente. Então, eu falo assim, gente, não, nós vamos fazer um clareamento, nós vamos fazer isso. Mas financeiro, né? Quanto custa um clareamento? Quanto custa você colocar lentes em tudo? E a gente vê depois essas aberrações. Hoje a gente tem que pensar que nós vamos viver muito, né? Eu acredito nisso. Então, nós não temos que pensar no hoje. Eu preciso pensar no meu paciente, ele tem 30 anos, mas eu tenho que pensar como ele vai estar na minha idade, aos mais de 60. Né? Quando ele vai estar com 70 anos. Então, eu acho assim, você tem que fazer tratamentos menos invasivos, tá? Postergar os invasivos lá para frente. Eu vejo assim por mim, eu falo que a ROF me ajudou a cuidar de mim, né? Também. E eu acho que até me perguntam, Sumara, como é que você faz tanta coisa? Eu não tenho mais ânimo. E eu tenho muita energia. E eu acho que a ROF me ajudou muito nisso. Então, que eu vou precisar... É que você fala que você tem mais de 60, a gente não Nem acredita. parece, Parar na vaga de idoso, a gente vai reclamar, né? Essa dona aí Tá vendo o currículo Não, assim, gente. nossa, tá quantas querendo parar na vaga de coisinhas. idoso porque... Tenho. E olha que eu tenho meu cartão de idoso, hein? Tá? E eu tenho, sabe o que, Francino? Meu cartão do metrô. Não pago mais metrô. Olha isso. É mesmo? É engraçado, né? Mas é isso. Isso que a ROF traz, né? Não sei porque a gente está ali fazendo um monte de coisa, estudando muita coisa e a gente fica envolvida com tudo isso, né? Mas a ROF me melhora. Sim. Entendeu? E a doença do século, além das doenças mentais, é a obesidade. E você falou da bariátrica. Quanto tempo depois de uma cirurgia bariátrica? Eu tenho um grande amigo cirurgião bariátrico, espero que ele assista e dê o like lá no vídeo. Mas quanto tempo depois de uma bariátrica você sugere que o paciente tem que esperar para começar os procedimentos? Hoje a gente tem as canetinhas, eu não vou falar marca de nenhuma, mas que também geram um emagrecimento muito rápido e com isso traz sequelas para a face, para o corpo como um todo. Conta um pouquinho dessa parte aí. Eu acho assim, inicialmente, mesmo quando ele está assim, diminuindo de peso, né, ele não pode deixar dos cuidados básicos da pele. Né? Por exemplo, cuidar um sabonete, não um Johnson, nenhum que eles usam muito, né? Antibacteriano lá, o granado. Não, existem coisas boas para a gente usar, dermocosméticos, né? Manter a pele bem hidratada, isso precisa quando ele está diminuindo muito de peso. Agora, para fazer procedimentos, né, mais invasivos, eu acho que tem que esperar ele diminuir um pouco, sabe? Assim, para você ter noção do que você vai fazer. E muitas vezes você tem sobras demais de pele, sobras demais, né? Por isso que também a gente precisa da cirurgia, que tem coisa que precisa da cirurgia, não tem como.
Então, às vezes, você tem que tirar um pouquinho dessa pele para você poder começar a bioestimular. E o bariátrico, ele é muito complicado para a gente, porque ele tem pouca, né, absorção, né, dos nutrientes. Então, ele vai ter que se nutrir a vida inteira. E você falou das canetinhas, né? As canetinhas sempre trazem bastante ibope aos podcasts. Mas vamos pensar assim, Francino. É porque é uma solução mágica, né? Não é uma solução mágica, só que ela envolve... você não acha que é uma solução melhor que uma bariátrica? Eu não sei, tem sabe? as indicações Porque... A gente vai ter que... PPC, A gente né? faz o seguinte, a gente chama um convidado para Eu falar acho sobre que seria bem canetinha, né? interessante. Eu quero até voltar um pouquinho no que eu a gente acho que é estava bem falando. interessante. Nessa questão de que, poxa, quem olha assim, eu lembro na faculdade, quando estava na faculdade, que a harmonização estava começando a ser falada, já tinha sido reconhecida, e todo mundo queria fazer, e que dá dinheiro, tudo. Então, assim, hoje, como é que está o mercado para esse profissional que está fazendo? Porque as turmas da Ibeco são muito grandes, né? São 12 alunos por turma, e a procura é maior do que isso, né? Não é que 12 alunos procuraram, a demanda é muito maior. Tem muito paciente nas clínicas. Como é que tá, assim? Eu vou A demanda me está informar. enorme. A Tá demanda enorme, cresceu né? demais. E depois que ela foi reconhecida em 2019, fez assim, ó, um boom, boom grande mesmo. Financeiro, que eu falei, abre um leque muito grande dentro do seu consultório. O Francino está lá dentro, ele sabe como bomba essas clínicas de harmonização. Muito. E bomba, bomba mesmo. E é interessante porque indicações, né, Fih? Você faz um trabalho bom e outro vai indicando, outro vai indicando. E, então, para você ter uma ideia de quando a gente começou lá, porque nós temos a parte que a faculdade cuida, né, para chamar paciente, mas tem uma parte que nós trabalhamos também, né, nós professores. E nós estamos reestruturando, né, colocando os pacientes que nós já atendemos e quem está mais ativo. Para você ter uma ideia, nós estamos com mais de 2.000 pacientes, né? Que vem, que retorna e cada vez crescendo mais. Isso é bem interessante. E assim, né? E não é barato, vamos dizer assim. Você fala assim, nossa, uma faculdade teria que ser mais barato, né? Que lá a gente tem a parte da estética e a parte... Só que lá na Ibeco, o que eu fiz? Eu trago tudo que é de melhor. Nós temos tanto material para quem não pode pagar, por exemplo, um ácido hialurônico. Eu tenho desde o francês, que é o top, até um mais inferior para aquele paciente que não pode pagar aquele top. Então, a gente tem opções. Então, a gente tem desde o melhor bioestimulador até o mais... Então, porque bomba. E não é só aquele que tem dinheiro que quer fazer. Aquele que não tem também quer. Então, você tem que ter opções, né? Para esse paciente. E melhora a formação do profissional também, que aí você sabe lidar com tudo, né? Isso. E eu não admito ser presa a empresas. Tá? É uma coisa que as empresas... Não, então eu não vou vender para você. Eu falei, então não venda. Entendeu? E hoje a gente conseguiu, né? Que faz 5 anos, né? Que nós estamos lá. Vai fazer 5 anos. E a gente conseguiu o respeito, né, das empresas, né? Que antes eu falava assim, não, porque você tem que comprar 200 preenchedores para eu te fazer mais barato, né? E eu não quero isso. Eu quero que o meu aluno veja todos os tipos de materiais. Não posso comprar muito, é um pouquinho de cada para que ele tenha acesso. É o preço de dormir em paz, né? É o preço de dormir em paz. Falou bem. E isso a gente ensina para os nossos pacientes, porque é isso que vai abrir o leque do seu consultório. Sim. Né? Porque você tem que ter desde o que ele pode pagar e o que ele não pode, para você abranger todo tipo de paciente. Então, é bem interessante. E como é que está a relação com a cirurgia plástica? A gente sempre fala da ação multiprofissional. Como é que a gente... A gente teve muita resistência, né? Da área da saúde na parte da medicina, né? E a gente teve processos, né? Se você vê, em 2018, a gente não pôde fazer nenhum procedimento estético. Nós fomos barrados pela justiça, né? O CFO, eu achei que ele foi até bem inteligente, né? Teve um recuo, né? A gente teve 2019, só que a gente já estava fazendo as cirurgias, né? Redução de nariz, blefaroplastia, aquela coisa toda, desenvolvendo, né? E aí veio e barraram essa cirurgia. Você lembra disso? Que quem fosse pego ia perder o CFO. E aí parou, né?
Só que a gente conhece muito, né, Francino? Muito essa área. A gente tem muita competência para mexer com isso. E a gente tem muita competência para mexer delicadeza, né? O dentista tem muita delicadeza na mão. Então, os médicos, eu acho que já estão começando a reconhecer. Eu falo sobre isso, não são todos, mas a gente tirou muito os médicos como as outras categorias, a farmácia, a biomedicina e tudo mais, da zona de conforto deles, tá? Mas como é que se define assim? Até aqui pode ir a ROF, daqui para frente é a cirurgia plástica? Vamos dizer assim. Acho que são complementares, né? Igual ela falou, né? Tem coisa que a gente tem que passar pra cirurgia, ainda né? é minimamente invasiva. Procedimentos minimamente invasivos. Então, certo? Existem deformidades que são limitadas. Que são limitadas. Eu preciso da cirurgia. Por isso que a nossa luta pela cirurgia. Porque tem casos que eu não consigo fazer a harmonização completa se eu não tiver a cirurgia. Certo? Por exemplo, eu tenho uma flacidez enorme aqui. Né? Eu posso jogar o tanto de biosimulador que quiser. Se eu não fizer uma cirurgia, fazer a aplicatura do platisma ou puxar aqui, eu não vou conseguir resolver totalmente. Eu vou jogar bioestimulador, eu vou melhorar a pele, textura para eu poder fazer a cirurgia, ter uma cicatriz melhor, mas eu vou precisar da cirurgia. Até, Francino, imagina só, todos esses pacientes que fizeram esses grandes volumes de preenchedores que hoje querem tirar. A gente está vendo aí, né? Até a ex-primeira-dama que tirou, né? Ela estava com muito tirou preenchedores. O que ela precisou fazer depois? Cirurgia. Por quê? Não fica um buraco, uma flacidez? Se você diminuir todo o volume de preenchedor, o que vai acontecer? Sua pele vai desmoronar. E tem coisa que não dá para você retrair essa pele. Por mais que você use ultrassom microfocado e tudo mais, você tem que fazer a cirurgia. A blefaro caiu aqui. Como é que você vai fazer? Por mais que eu use jato de plasma, tem casos que tem que ir para a cirurgia. Por isso que eu acho que a evolução maior da ROF são as cirurgias estéticas da face. Só que minimamente invasivas, né? Porque a gente quer fazer no consultório. Então, são técnicas que nós estamos desenvolvendo diferente. Sim. Sim. Eu não quero você ser tem algum cirúrgico. caso assim que marcou sua trajetória, que você teve às vezes um desafio maior, que foi aquele caso que você se orgulhou tanto que às vezes você até deita no travesseiro e lembra desse caso, assim, ou um que foi muito especial para mostrar para os alunos? O que você tem ou te dá arrepio, né? Que não é bom lembrar. Com essa grande experiência que você tem, acho que tem várias. Graças a Deus, não tive nenhuma necrose ainda. Ai, que bom. Não tive. Eu tenho 2 casos que me deixaram muito felizes. Um pouco mais antigo e um muito recente, né? Que é o nosso capítulo do livro, que vai sair dos implantes faciais. É um desenvolvimento meu, né? E vou contar esses 2 casinhos, assim, para a gente finalizar. Um é uma paciente bariátrica, tá? Pena que eu não tô com o meu computador, só mostrar pra você. A gente posta no Instagram. Não, a gente não vai mostrar nenhuma imagem absurda, mas no Instagram a gente vai postar pro pessoal saber, assistir, né? Quem quiser assistir, vai ter o congresso isso aí, a gente pode assistir. Se inscrever. Visitem a faculdade. Ela tinha o casamento do filho dela, né, nos Estados Unidos. E ela chegou para mim, ela tinha 1 ano para eu cuidar dela. E ela fez a bariátrica, é uma senhora já de quase 70 anos. Ela já tinha feito cirurgia plástica há 6 anos atrás. E se eu mostrar para vocês, despencou de novo. Tá? Por isso que eu falo que cirurgia plástica não é para sempre. E isso é um recado. Porque as pessoas fazem cirurgia plástica e acham que não tem que cuidar mais. Não, faz cirurgia plástica, mas tem que continuar fazendo botox, tem que continuar fazendo bioestimulador, porque vai envelhecer e vai cair, vai despencar. E aí eu falei, gente do céu, tenho 1 ano para fazer isso. Aí eu falei assim para ele, tudo bem, eu vou aceitar o desafio. Tanto é que eu apresentei no congresso do ano passado. Eu falei, eu vou aceitar o desafio, só que nós vamos fazer vários bioestimuladores. Então, você imagina, comecei tratando da pele com laser fototerapia, né? Jogando energia para mitocôndria com laser vermelho, infravermelho. Clareando com LED azul e ativos e home care. Só que aí eu já comecei, né? A estefil, que a gente faz aqui no pescoço.
2 meses depois, harmonicar, reestruturar toda essa região. E depois eu usei o fio de PDO, que é aquela técnica que nós desenvolvemos na faculdade, em que a gente coloca 2 metros, 3 metros de fio e ele reabsorve e forma tramas de colágeno. E a gente conseguiu. Melhoramos muito. No final, um leve preenchimento, porque aí o preenchimento poderia ficar. E ela foi muito feliz para o casamento, né? Então, foi assim... muito, porque ela mudou demais. Não tirei a naturalidade dela, né? E assim, na foto, quando eu puder mostrar para vocês, vocês vão ver o brilho dos olhos dela. E uma outra recente agora, né? Que é o capítulo do livro do meu desenvolvimento, com os implantes faciais. É uma jovem de 18 anos e a mãe procurou a gente lá na faculdade e falando, olha, minha filha está em depressão, ela tem 18 anos, ela não tem lábio muito fino. E ela sofre até bullying das amigas que tem lábio, né? Então não e o amigas. nariz, e o nariz muito caído, e realmente muito caído. E aí eu falei assim, bom, traz ela. Eu falei, gente, porque geralmente a gente faz cirurgias de lábios, né, em pessoas mais velhas, idosos, né, porque não dá para pôr ácido hialurônico, então a gente faz eversão, que são as queiloplastias, né, lip lift, eversão de lábio superior e lábio inferior. Eu falei, ai, meu Deus, operar uma jovem de 18 anos, né? Aí ela veio, a oclusão normal, classe 1, bonitinho, mas faltava mento e faltava pré-maxila, né? E aí, quando eu tive no Mark, há 2 anos atrás, foi a última vez que a gente foi lá, né? E agora a gente faz aqui mesmo os cadáveres frescos aqui no Brasil. Eu tinha isso em mente, né? Para eu fazer isso com o meu nariz, eu não tenho que botar ácido hialurônico aqui? Aumentar a espinha nasal anterior, que é uma das coisas que vai diminuindo, o nariz vai caindo? E se eu fizer um implante facial aumentando a espinha nasal anterior, né? Será que vai dar certo? Aí eu peguei a resina e fiz e levei lá pro Mark. Lá eu operei o cadáver e coloquei, até com mini implante, sabe? Levei mini implante de ortodontia e coloquei. E aí o nariz levantou, porque deu estrutura para a columela. E aí veio essa menina com isso. Eu falei assim, gente, cirurgia de nariz nós não podemos fazer, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, pelo menos para mim. Tanto é que eu acho que nessas habilitações, né, que vai ser aos poucos, né, pelo menos que estão falando, eu acho que nariz tem que ser a última, tem que ser uma curva de aprendizado. É muito difícil. Nariz é mais muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Uma das cirurgias mais difíceis que tem. Eu falei assim, gente, mas implante facial a gente pode fazer, né? Então, primeiro eu fiz o lip lift dela, inverti o lábio, que ela já ficou super feliz, né? E depois nós fomos para a cirurgia de implante. Então, aí eu construí, né? A empresa construiu a forma da espinha nasal. A gente trouxe a espinha nasal 6 milímetros para frente e a gente operou por dentro. Colocamos a espinha nasal aqui parafusada com parafusinhos de enxerto, né, que a gente usa. E o narizinho levantou. Aí vocês vão ver depois do capítulo do livro como essa menina está bonita. E pusemos o mento também, né? Então, lábio, nariz e mento. Isso me marcou demais. Se você vê no dia da cirurgia que a gente terminou, né, o nariz e o mento, já tinha feito a queloplastia antes... a gente mostrou a foto para ela e ela começou a chorar, né? Então isso me marcou demais. E ela já fez vários depoimentos. Nós vamos apresentar agora no congresso, né? Esse caso, e vai ser o capítulo do livro. Então isso me marcou demais. E assim, uma coisa que eu falo, né? Não sei se a gente está terminando, mas assim, um recado para quem quer fazer harmonização. Né? Eu falo que a ROF é uma outra faculdade, tá? É uma coisa assim totalmente diferente, é uma anatomia de cabeça e pescoço totalmente diferente do que é o normal que a gente estava acostumado, né? É uma farmacologia totalmente diferente e às vezes você acha que é muita coisa e fala, meu Deus, eu não vou dar conta disso, mas vai.
porque existe uma curva de aprendizado, né, na especialização e você vai se adequando. E não tenha medo de fazer o que você sabe, tá? E tenha sensibilidade, né? Que eu já falei, sensibilidade e estudar demais. Isso dá muito certo. E nessa última turma que nós começamos em março agora, é uma turma madura, porque geralmente a gente estava recebendo muito recém-formado, que só querem fazer ROF, né? Só que esquecem... essa foi a percepção, né, a conclusão que eu tive da nossa entrevista. Os jovens só querem fazer ROF. Então, mas eu percebi que, vendo a doutora Silmara falar, né, Pri, a ROF... O aluno quer fazer ROF desde o começo, ele vai estudar só ROF, logicamente, e tal... Mas ele precisa saber de tudo. Ele precisa saber da questão farmacológica, ele precisa da questão psicológica, da questão de como se comunicar com as outras especialidades, porque vão ter limitações. Ele precisa saber anatomia, farmacologia, que vão ser muito específicos, mas saber odontologia ainda é importante. Principal coisa. Ainda é fundamental. Você não vai preencher um rosto que está cheio de agravo bucal, porque primeiro, né? Pri, você vê, Ivo Pitangui já falava isso, né? Qual é a vantagem da odontologia? O que a gente ganha das outras especialidades, de todas, inclusive da medicina. Primeiro é levantar a dimensão vertical, né? Que eu estava comentando, né? Eu já vou refazer o meu tratamento ortodôntico. Porque o que o envelhecimento faz? Leva tudo para dentro. Eu preciso levantar para levantar a dimensão vertical e às vezes eu preciso da minha lente. Então, primeiro é levante a dimensão vertical. Se você não quer fazer mais a parte de odontologia... Você tem que ter um parceiro junto com você. Como é que eu vou preencher um lábio se eu não levantei a dimensão vertical? Está assim, não tem como, eu tenho que levantar. Se o meu terço inferior está menor do que o terço médio, eu preciso levantar isso para depois eu ir. Então, não se pode esquecer da odontologia. Não se pode. Por isso que eu fico maravilhada, né? Porque a gente eu já tenho essas especialidades, essa vivência toda. E aí eu complemento com a ROF. Né? Isso é maravilhoso. Por exemplo, chegou um paciente que eu terminei essa semana. Nós fizemos, ele é de fora, ele veio, nós fizemos protocolo superior e inferior. Implantes superiores, implantes inferiores, eu levantei 1 centímetro a dimensão dele. Primeira coisa que nós fizemos, tá? Uma semana depois, beleza, tudo terminado os dentes, ele ficou maravilhoso. E aí, só que aí ele falou assim, nossa, Silmara, que lindo que ficou isso. E aqui? Falei, não terminamos. Agora nós vamos melhorar a sua olheira e o malar. Entendeu? Só que antes foi a odontologia. Eu preciso começa pelos dentes. E as pessoas estão esquecendo disso. E a gente tenta mostrar isso para o aluno, entendeu? Sim. Primeiro é o dente, primeiro função. Né? Porque você está cuidando de uma pessoa, não está cuidando de procedimentos. Não, você não consegue, Francino, dar uma harmonização se você não levantar a dimensão vertical. Cuidar de gente. Isso é interessante, cuidar de gente, é isso aí. Muito legal. Pri, em nome todo da faculdade, é uma honra estar com você, dividir esse podcast. A gente tem uma parceria muito boa, a gente trabalha muito junto, a gente conversa muito sobre ensino, então é sempre bom dividir essa mesa com você. Né? Silmara, muito obrigado por ter vindo. Deixo as considerações finais para a doutora Priscila. E é isso, doutora. Foi um prazer mesmo te receber e olhar a ROF de um jeito diferente, né? Porque a gente acaba vendo uma harmonização muito de Instagram e de polêmica, né? E a gente está vendo aqui uma harmonização de verdade, né? Que é baseada em evidências, né? É humana, que vê o paciente por completo, né? Então, eu queria agradecer muito sua presença, parabenizar seu trabalho, é muito legal e que sorte que os alunos têm você com essa cabeça para guiá-los, né? Nesse mercado que está maluco, né? Mas que a gente tem pessoas que estão formando bons profissionais. Eu que agradeço a todos vocês. Foi muito, muito gostoso esse podcast. Eu acho que eu bato palma. E eu falo assim, o que a Organização Mundial da Saúde fala? O que é a definição de saúde? Cuidar das doenças e principalmente do bem-estar do paciente. Antes a gente era muito focado em doença. Hoje a gente foca estética, né? Saúde, estética, função e o psicológico do paciente. Hoje a gente traz o bem-estar para o paciente. E a ROF contribuiu muito para isso, né? Então, você pode, todas as suas especialidades que você tiver dentro da odontologia, complementar com isso, né? A ROF não vai resolver tudo, né, Francino? Não vai.
né? Você ligado muito a Buco, eu preciso de todas as coisas da Buco, mas eu posso finalizar com a Hoff. Então, isso tudo é maravilhoso. Amém. E Amém. puxando o gancho, pessoal, para também esse assunto, a gente vai ter na Faculdade Beco o primeiro simpósio de cirurgias estéticas da face no dia 12 de julho desse ano. Então, não percam as inscrições, a gente vai poder debater um pouco mais sobre essa parte que é a evolução da harmonização orofacial. E é isso, esse episódio nós podemos ter esse novo deleite com uma especialidade tão legal e acompanhe a gente nesse podcast Odonto Movimento para falarmos de mais assuntos legais. Dúvidas, mandem aqui nos comentários, tá? Para a gente poder responder vocês. E a doutora Silmara também está no Instagram, então ela vai poder responder junto com a gente tudo que vocês tiverem. E até o próximo. É isso Até o aí. próximo. Tchau, tchau. Beleza.